Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Renata, da disciplina de Ciências, e vim falar um pouquinho aqui sobre o nosso próximo caderno, caderno 3, tá? O assunto desse caderno é a botânica, tá? O que é a botânica? É o estudo das plantas. Nós vamos estudar o reino vegetal, certo? A botânica ela também pode ser chamada de fitologia, tá? É a ciência que estuda as plantas, tá? O reino das plantas ou o reino vegetal, ou ainda pode ser chamado de metáfita, certo? Bom, o reino vegetal possui algumas características, tá? Vamos falar agora sobre elas. Bom, todos os componentes do reino vegetal, eles são seres eucariontes, ou seja, são aqueles seres que possuem uma célula mais complexa, uma célula que tem um núcleo que é envolto por uma membrana, tá? Matéria das séries antigas de vocês, tá? 7º ano que vocês começam a ver isso, tá? Eles são seres autótrofos. O que é isso? Seres capazes de produzir o próprio alimento. Por onde? Pela fotossíntese, tá? Conversão de energia luminosa em energia química. Eles são pluricelulares, ou seja, possuem várias células e apresentam tecidos organizados, tá? Essas são as principais características do reino vegetal. Bom, quem são que fazem parte do reino vegetal? Algumas algas, tá? Como as clorofícias ou algas verdes, rodofícias ou algas vermelhas, feofícias ou algas pardas, tá? Ainda fazem parte desse grupo as briófitas, que são representadas pelos musgos, hepáticas e antocerotas, tá? O mais comum são os musgos. Estão vendo nessa foto aqui, ó, esse tapete verde aqui? São várias plantinhas que não passam de 20 centímetros, que são os musgos, tá? Eles gostam de locais com sombra e umidade, tá? Temos também as pteridófitas. Uma das mais comuns são as samambaias, tá? Elas têm esse nome esquisitinho, mas são plantas bem conhecidas, certo? Bom, ainda temos as gimnospermas, que são representadas pelos pinheiros, sequoias e cipestres. Um exemplar bem bacana é o pinheiro do Paraná, aquele que a gente tira o pinhão, tá? Então, ele é uma gimnosperma, tá? E, para finalizar, os representantes dos grupos vegetais, porque depois nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Temos as angiospermas, é o maior grupo e o mais conhecido, tá? Ele é dividido em duas partes, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá? Mas não conheço esses nomes, vocês podem pensar. Mas vocês já ouviram falar em milho, alho, cebola, abacaxi, feijão, abacate? São todos representantes das angiospermas, tá? Bom, como que essas plantas foram classificadas? Qual foi o critério utilizado? A estrutura do corpo é um deles, tá? As algas, elas são chamadas de talófitas. O que significa isso? O corpo é em formato de um talo, tá? E elas não possuem raiz, caule e folhas típicas. Possuem estruturas que lembram essas estruturas que eu acabei de falar, mas elas não são verdadeiras estruturas, certo? Bom, outro critério é o chamado de cormórfitas. O que é isso? Elas já apresentam
raízes, tá? As talófitas não apresentam e as cormórfitas apresentam raiz, caule e folhas. São os maiores representantes: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Bom, quanto à presença ou ausência de vasos condutores de seiva, o que é isso? É como se fossem os vasos sanguíneos da planta, tá? Mas como planta não tem sangue, a gente fala seiva, tá? Existem plantas que possuem os vasos, e existem plantas que não possuem. As que não possuem são chamadas de avasculares. Esse A que tem na frente dessa palavra aqui, ele está negando a presença dos vasos, por isso avasculares ou atraqueófitas, tá? Não possuem vasos condutores de seiva. A condução é feita por osmose, ou seja, de célula para célula, tá? Os representantes que são avasculares são as algas e as briófitas, certo? Bom, agora eu tenho as plantas vasculares ou traqueófitas, que elas apresentam os vasos condutores de seiva, tá? São as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Bom, existem dois tipos de seiva que circulam dentro dos vegetais, tá? Existem a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta também é chamada de xilema, tá? Ela circula por uns vasos chamados vasos lenhosos, tá? Eles transportam essa seiva bruta das raízes para as folhas, tá? A seiva bruta ela é constituída de água e sais minerais, tá? Por isso o transporte é das raízes até as folhas, porque os sais minerais são retirados do solo pelas raízes, tá? Bom, e ainda existem os vasos liberianos, tá? Que transportam o floema, que é a seiva elaborada, tá? Que é formado por água mais material orgânico. Eles transportam a seiva elaborada das folhas para todos os tecidos do vegetal, tá? A seiva elaborada ela vai ser formada a partir da glicose que a planta produz quando ela faz a fotossíntese, tá? Bom, aqui tem a disposição dos tecidos transportadores, os vasos liberianos, tá? Como eu falei para vocês, eles transportam das folhas para todos os tecidos do vegetal, tá? E os lenhosos transportam a seiva da raiz para as folhas, certo? Bom, quanto à presença de órgãos reprodutores, as plantas que não possuem órgãos reprodutores, elas são chamadas de criptógamas e não apresentam flores. São as briófitas e pteridófitas e as algas, tá? Já as que produzem flores, que apresentam flores, são as fanerógamas. São representadas pelas gimnospermas e pelas angiospermas. Bom, como que ocorre o ciclo reprodutivo dessas plantas? Bom, eles podem ocorrer de duas maneiras, tá? A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Tá? Essa parte eu vou explicar resumidamente, porque vocês já estudaram a reprodução dos vegetais. Bom, a reprodução sexuada é aquela que envolve gametas, tanto do macho quanto da fêmea. Nome do gameta masculino nos vegetais, grão de pólen, tá? Nome do gameta feminino nos vegetais, oosfera, tá? Ela fica no interior das flores, certo? Bom,
Todas as células que são formadas pelos vegetais, com exceção de alguns gametas, eles possuem características próprias, tá? E em alguns vegetais, essas células, elas mudam na fase adulta, tá? E quando está no período reprodutivo, a gente tem um tipo de divisão chamado de meiose, tá? Essa divisão meiótica que a gente fala é que vai dar origem a essas células reprodutivas nos vegetais, certo? Existem alguns tipos de gametas nos vegetais, tá? Primeiro tipo, eu tenho a isogamia. Os gametas eles são iguais, isto é, os gametas masculino e feminino são móveis e do mesmo tamanho, tá? Heterogamia. Os gametas são diferentes, isto é, os gametas masculino e feminino são móveis, porém de tamanhos diferentes, conforme está na figura, tá? E a oogamia. Os gametas são totalmente diferentes entre si. Os gametas masculinos são móveis e pequenos e os femininos são imóveis e grandes, tá? A classificação desses vegetais, ela recebeu um nome, tá? A classificação de Whittaker, tá? Então, vamos recapitular. Nesta classificação, nós temos as algas pluricelulares, as briófitas, representada pelos musgos, pteridófitas, representadas pelas samambaias, gimnospermas, que são plantas incompletas pela falta de flores, tá? O principal exemplo é o pinheiro do Paraná. E as angiospermas, que são todos os outros grupos, todos os outros exemplos de plantas. São divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, certo? Bom, as angiospermas é o grupo de plantas mais completo. Eles possuem raiz, caule, folha, flores, flor e fruto, tá? A raiz serve para absorver nutrientes do solo e fixar a planta. O tronco dá sustentação ao vegetal e nele circulam os vasos lenhosos e liberianos, tá? As folhas fazem a fotossíntese através dela, de algumas estruturas que possuem nelas realizada a fotossíntese. As flores são estruturas reprodutivas, tá? E os frutos abrigam as sementes, que é a partir do qual será gerada uma nova planta nas condições ideais, tá? Tendo dúvidas, vocês podem estar me chamando, tá? Que a gente conversa e tira dúvida de vocês. Ou qualquer outro professor de ciências da escola, tá? Essa foi a primeira parte do nosso caderno. Posteriormente terá um outro vídeo com o restante do conteúdo. Tá? Bons estudos para vocês e precisando estou à disposição.